Uma quantidade imensa de processos estão acontecendo nesse momento no teu corpo e você acredita que o sintoma do seu cliente é obra do acaso, né? Você acredita que um sintoma, uma doença é obra de um erro, é obra de uma consequência anárquica, uma coisa descontrolada que o teu corpo ou o corpo do seu cliente está fazendo para que ele tenha aquele sintoma, né? E todo esse processo está acontecendo sem que você precise pensar sobre isso, né? Sem que você precise executar nenhuma ação para que isso aconteça. Então, para que você esteja vivo nesse momento agora, milhões de processos estão acontecendo sem que você tenha a menor noção de que isso está acontecendo. A vida é feita assim, né? A vida, desde que o mundo, é feita desse jeito. Então, tudo tem uma ordem, tem um sentido, né? De dar o próximo passo, de ser o que precisa ser em seguida, sem que a gente precise fazer nada. Então, se você depositar uma semente, por exemplo, falando de outro tipo de vida, numa terra, se essa terra tiver o ambiente certo, nada precisa ser feito. Você não precisa puxar ela para cima, você não precisa fazer nada. Ela vai sobreviver e ela vai crescer, ela vai se desenvolver e vai continuar dando passos em direção ao que ela precisa ser em seguida. Então, tudo na natureza é assim. Então a gente vira um embrião, né? A gente primeiro lá fecunda espermatozoide, óvulo, e esse processo ele continua até que a gente se torne um bebê, um feto, né? Um bebê, uma criança, um adulto, e você não precisa pensar sobre isso, você não precisa fazer nada para que isso aconteça. E você acredita que o sintoma ele acontece por nada, pelo acaso, né? E que isso não tem nada a ver com esse processo de evolução. E na verdade tem tudo a ver. E por que eu estou dizendo que tem tudo a ver? Vai ser o bloqueio, a parada nesse processo de evolução, né? Uma parada, lógico, temporária nesse processo de evolução, que vai ser a causa de um sintoma. E o que causa essa parada, essa dificuldade de dar o próximo passo para que esse processo continue? Exatamente a tua vida, a vida do seu cliente. Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa que ele não está conseguindo resolver, que ele não está conseguindo agir sobre aquilo. E aí então, isso lógico foi um trauma, foi um conflito que aconteceu, ele não teve como lidar com aquilo. Naquele momento o inconsciente dele não vai adiante enquanto isso não seja resolvido. Ah, Maurício, mas como assim, né? Então, porque eu não consegui lidar com uma coisa, o meu corpo vai criar um problema, um sintoma? Não é criar um sintoma, é porque para que a vida continue perpetuando, né? Para que as espécies continuem perpetuando e continuem sobrevivendo, você precisa se desenvolver, você precisa se evoluir, né? Nada vive sem evoluir. Então, imagine se a gente parasse de evoluir, se a gente parasse de aprender. Será que a gente ia ser amanhã capaz de lidar com as dificuldades, né? Que se apresentam para a gente, né? Tanto as dificuldades sociais da própria sociedade, como as dificuldades de lidar com o meio, né? Quanto as dificuldades de lidar com o processo de escassez que vai acontecendo, o processo de abundância que vai acontecendo. Então, se o seu cliente está com um sintoma, se o seu cliente está com uma doença, ele não está lidando bem com algo, e então o processo de evolução para. Algo em você vai disparar o que a gente chama dentro da medicina germânica de estratégia biológica de sobrevivência. Isso significa que alguma coisa em você vai funcionar de uma maneira diferente, vai funcionar de modo turbo, vamos dizer assim, né? Vai funcionar de uma maneira muito mais acelerada, de uma maneira muito mais intensa, e esse processo ele gera um desgaste metabólico enquanto você está vivendo aquilo. E esse desgaste metabólico, sim, aí vai dar origem ao sintoma que você vai ter em seguida, porque não é possível estar em simpaticotonia, não é possível estar no processo de luta e fuga sem se desgastar com isso, seja metabolicamente ou organicamente, e não ter um sintoma depois, né? Então, desde que o seu cliente não tenha um sintoma de origem traumática, tipo mecânica, né, uma pancada, uma coisa nesse sentido, ou ele se alimenta tão mal que ele não tem nutriente suficiente, né, para poder viver saudável, por exemplo, ou ele se envolveu com um processo de intoxicação, de envenenamento,
o processo que ele está vivendo tem a ver com alguma questão na vida dele que não vai para frente, alguma questão na vida dele que está esperando uma resposta a uma ação, uma consequência, né? Uma ação dele. É por isso que você não precisa ser um expert em medicina germânica, você não precisa ser um terapeuta exatamente, você não precisa saber de todo esse conhecimento para poder ser uma pessoa que consegue lidar com tudo isso, consegue resolver as coisas. É só você começar a buscar na tua vida o que não está sendo resolvido, que tipo de perrengue você está lidando todo dia, que tipo de perrengue se repete na sua vida e você não consegue passar aquilo ali, aquilo sempre volta, aquele tema está sempre voltando. Se você conseguir identificar essas questões, se você conseguir ajudar o seu cliente, né? Mesmo que você não seja um terapeuta da medicina germânica, se você conseguir ajudar o seu cliente a identificar essas coisas que se ficam voltando na vida dele, que ele tem que lidar o tempo todo, esses sentimentos que aparecem e estão sempre ali presentes, você consegue resolver, você consegue ajudar ele a evoluir. Ajudando ele a evoluir, você consegue ajudar ele a resolver esse tipo de sintoma que a gente chama de sintoma de origem emocional, entre aspas, né? Mas que na medicina germânica a gente chama de sintoma de origem biológica. Valeu? Então fica essa dica para você hoje aí. Um abraço.